Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, amigos! A abertura do programa de hoje está aqui no livro Base para uma Família Feliz, na página 25. Um trechinho marcante. Uma das coisas mais infelizes do mundo é saber que em sua casa não sentem orgulho a seu respeito, ou até mesmo, de certo modo, se envergonham de você. Isso porque toda casa é um templo muito antigo, mesmo que tenha sido erguida ontem. É o santuário primeiro de nossa subsistência e vida. É o portal sagrado por onde se entra no mundo, onde se consagram os alimentos que nos mantêm. A vivência em nossa casa é o modelo da condição mental que levamos para a vida toda. Bem-vindos, amigos. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse é o episódio 24 do podcast Vivências, 2 anos, tema celebração. Ei! Vamos festejar, então? Vamos festejar. Em alto estilo? Em alto estilo, com convidado, Yara. Convidado. Então apresenta nosso convidado. Nosso convidado para esse podcast aqui é uma pessoa que celebra a vida de uma maneira inspiradora, em família, com os amigos, e tem um modo de viver que nos contagia, e você que está acompanhando aqui o nosso podcast vai se sentir contagiado com toda a celebração que ele proporciona a todos nós. Nós estamos falando do líder da iluminação, o nome dele é comprido, deixa eu pegar a cola aqui, tão comprido quanto o coração dele. Líder da iluminação, Luiz Augusto de Lima Leal Castro Peixoto. A gente conhece como Luizinho. Seja bem-vindo, Luizinho. Olá, amigos. Muito obrigado. Estou bastante feliz em estar aqui hoje, nesse Vivência, celebração. A vida é uma celebração desde quando nós nascemos, então me sinto imensamente feliz e grato com essa oportunidade de estarmos aqui hoje para celebrarmos. É muito legal, né? É emocionante a gente pensar que uma conversa entre amigos a respeito do ensinamento da Seicho no Ie, que é a doutrina que fundamenta, que dá base para a nossa vida, ela também impacta a vida das pessoas, e as pessoas vão celebrando também as suas conquistas, vão se autoconhecendo, vão olhando para si a partir desse momento de vivências, é a partir dessas experiências que a gente já teve e que agora a gente vai compartilhar com o Luizinho. Vai ser Luizinho. Luizinho. Tudo bem. E
E faz diferença, realmente. É a diferença na vida das pessoas, certo? Sim, com certeza. Porque às vezes a gente pensa que precisa de grandes acontecimentos, grandes situações para que a gente celebre. E, na verdade, desde quando a gente nasce, a vida é uma dádiva. E a gente aprende na Seichonoye a gratidão aos nossos pais e aos nossos antepassados. E desde o momento que nós nascemos, já é uma grande vitória. Já é um momento de uma grande celebração. Então, acredito que cada fase da nossa vida, cada acontecimento, a gente precisa olhar com esses olhos assim de celebrar, de ver aquele pequeno acontecimento que talvez não é pequeno, mas é uma grande dádiva, é um grande acontecimento na nossa vida. E celebrar. Por que não celebrar aquele acontecimento? Então, isso é muito importante. Me faz lembrar o professor Seiichi Taniguchi, que sempre, na sua literatura, ele nos incentiva ao encantamento, a gente se encantar com as pequenas coisas, é como o princípio do relógio de sol, a gente saber olhar sobre a perspectiva correta dos aprendizados que a gente tem e ver Deus nas coisas, né? Você falou muito bem, a gente nasceu, olha que legal, e às vezes a gente olha sob uma ótica da não celebração, a ótica da reclamação, da crítica. E é muito engraçado, né? Vou começar com uma vivência aqui, e aí a gente já abre aí para o dia a dia, né? Eu estava conversando com uma pessoa conhecida, e nos anos... Ela tem 2 filhos, 2 meninos. E esses 2 meninos, eles viviam na vida virtual. Jogos de computador, ia no quarto enfurnado o tempo todo. Aí nós tivemos a Copa recente, a Copa do Mundo, a gente está aqui começando, né? Já no meio. Gente, a gente já está... 2023 já seguiu adiante, né? E em 2022 tivemos a Copa do Mundo e despertou o futebol no coração desses meninos. E aí eles queriam jogar futebol o tempo todo. E aí eles saíram do quarto e começaram a jogar futebol no jardim da casa dessa pessoa, e aí amassa a planta daqui, amassa o jardim que o jardineiro montou. Tem vidraça quebrada, não? Vidraça quebrada ainda não tem. Retrovisor de carro. São craques, então. Bom de bola. Bom de bola, mas tem aquela batida da bola no muro do vizinho, sabe? Quando você bate a bola e pô, no muro do vizinho. E aí a mãe desesperada, mas isso deve incomodar os vizinhos e tal. E aí nós conversamos e eu falei, mas vamos na verdade, parar para pensar. Há um tempo atrás você não conversava e pedia para Deus, puxa, meus filhos, né? Queria tanto que eles vissem a vida de outro jeito, que eles saíssem do quarto e fossem brincar mais. E agora estão participando de campeonatos no lugar onde moram e tudo mais. Saíram do quarto e você não está celebrando essa conquista. Tá, então agora você fala para Deus, Deus, pedi errado, hein? Foi mal aí, volta lá para os meninos para o quarto. Então é interessante, né, Luiz, que às vezes as pessoas elas não sabem olhar a coisa sob a perspectiva nem mesmo do reconhecimento daquilo que elas desejavam no fundo do coração. Sim, com certeza. Essa questão do princípio do relógio de sol é algo fantástico. Tem até o diário do relógio de sol, que nós podemos ali compartilhar vivências, compartilhar ações relacionadas ao nosso dia a dia, à natureza. E é bacana porque quando a gente olha as coisas por outra perspectiva, por outro ângulo, a gente expande a nossa consciência e a gente consegue ver naquela situação, por exemplo, essa da bola. Há um tempo atrás eu também gosto bastante de jogar bola, faz muito tempo que eu não jogo bola, mas como isso era comum e que hoje não é mais comum, hoje é mais o meio virtual e você vai em jogos. Então, como isso é um motivo de celebrar, da mãe ver que era um momento, mesmo que tenha um muro ali riscado ou a bola atingir talvez um retrovisor do carro, que eu já fiz isso uma vez, já aconteceu. Fala já. Com experiência. Mas é um momento assim de celebrar, porque a gente está vivendo a vida e esses 2 jovens, né, saíram do ambiente virtual e tiveram a possibilidade de pegar aquela bola e ali, naquele momento, viver esse fato. Então, fora ali do ambiente virtual. Então, é um motivo de celebrar, é um motivo de agradecer. Nossa, que bacana. Então, Deus atendeu o meu pedido. Então, isso é muito importante. Interessante. E também não é o ambiente virtual em si o problema. Está tudo bem também jogar. A questão puxa, me dirigi ao universo e falei, puxa, universo, seria tão legal eles conhecerem outras coisas, já conhecem essa. E o universo... Responde. E agora eu vou falar, não, o universo pedir errado. Não,
Então, pedir certo, vamos administrar as coisas, vamos celebrar essa conquista e vamos planejar melhor as próximas, certo, Milton? Certo. A celebração como prática aí do princípio do relógio de sol, né? Nós falamos um pouquinho, Luizinho trouxe do nascimento, da questão dos desejos que a gente coloca e de celebrar essas conquistas e ter essa percepção, esse olhar. E aí, falando em nascimento, né? Eu acompanho o Luizinho há um bom tempo, somos amigos há bastante tempo, e a gente celebra aí bastante os nossos aniversários. Luizinho é uma pessoa que também celebra com bastante alegria o seu aniversário, o seu nascimento. Até me lembrei aqui, eu já vi gente, Yara, Luizinho, que no seu aniversário, eles abençoam tanto o seu nascimento, que eles, em vez de receber presente, eles presenteiam os pais, eles mandam presente para os pais, agradecendo pelo seu nascimento, por ter tido a bênção de nascer naquela família. E eles enviam os presentes aí para os pais, né? Aí eu queria saber um pouquinho do nascimento, conhecendo um pouquinho do Luizinho, não o nascimento dele enquanto ser humano aqui na face da terra, mas o nascimento dentro do ensinamento da Seita Noé. E você que está aí nos acompanhando, escreve pra gente como você conheceu a Seita Noé. Vamos reviver emoções e celebrar o nosso nascimento nesse ensinamento maravilhoso. Se você está conhecendo agora também, compartilhe aí conosco a sua celebração de estar conhecendo o ensinamento da Seita Noé através desse podcast. Compartilhe as suas vivências, Luizinho. É uma vivência muito interessante, porque o meu nascimento dentro da Seita Noé, ele começou antes mesmo de eu nascer. Então, assim, a minha família recebeu o ensinamento da Seita Noé através de uma revista, que na época era o Acendedor, e algumas sutras, que veio na mala de meu tio-avô, José Antônio, ele já partiu para o plano espiritual, então ele quem trouxe o ensinamento da Seita Noé. E a minha avó, a prima dela, a Silvia, elas vieram até São Paulo para conhecer mais sobre o ensinamento. Então foi quando a minha avó se tornou preletora da Seita Noé, meu avô também, saudoso avô, que é meu xará, meu nome é homenagem a ele, Luiz Augusto, e os dois começaram a dedicar em prol da Seita Noé. E os meus pais também, então os meus pais eles eram presidentes de associação local dos jovens, e aí eles se conheceram dentro da Seita Noé, e aí, então, eis que em 92 eu nasci, já entreguei a minha idade aqui agora, né? E foi um fato, assim, legal, porque desde criança eu já vinha nas atividades da Seita Noé. Então, participei da reunião de crianças, eu ia nos seminários da Luz, fui na academia de Ibiúna, eu já era praticamente um juvenil. Comecei a participar da reunião de juvenis também, e eram vivências muito bacanas, porque na regional tem um espaço muito grande, então, inclusive, a gente já jogou bola na regional também, olha só. E assim, eu fui crescendo dentro desse ambiente da Seita Noé e me encantando. E eu era muito tímido, queria ter vontade de falar melhor com as pessoas, de me identificar melhor com as pessoas, de compartilhar até as minhas experiências e o ensinamento da Seita Noé na Associação dos Jovens, que foi depois que eu terminei aí meu período como juvenil, foi uma escola mesmo, aprendi bastante na Associação dos Jovens, então aí fui me desenvolvendo até me tornar um líder da iluminação da Seita Noé. Então foi um caminho assim que eu percorri, já fazem 10 anos que eu sou líder da iluminação da Seita Noé, com 19 anos eu fiz a prova, e aí depois recebi o diploma e já comecei a atuar como líder da iluminação também. Mudou muito a sua vida? Mudou muito. O que você percebe hoje, assim, foi eu aqui, parece entrevista, mas é curiosa mesmo, a curiosidade. O que você consegue identificar hoje? Porque assim, eu conheci menor, eu conheci com 6 anos a Seita Noé, e eu fico pensando com a personalidade que eu tenho, a Seita Noé foi realmente um norte de Sim. conduta, de modo, de estilo de vida, realmente. E aí eu fico curiosa, o que você sente que mudou de você e que você celebra? Nossa, graças a Deus, que bom, obrigado, né? Valeu. Então, é muito interessante porque a mudança ela ocorreu quando eu comecei a entender o que era ser filho de Deus, porque eu ouvia desde criança, juvenil, que eu era filho de Deus. E quando eu comecei a compreender melhor e viver esse filho de Deus, até segundo os princípios do relógio de sol, na prática, isso começou a fazer diferença na minha vida. Então, eu lembro também que eu participei do estágio da Associação dos Jovens, e naquele período ali em diante, parece que foi um marco na minha vida que eu pensei, poxa
vida. Eu tenho que celebrar esse fato. Eu conheço um ensinamento fantástico e eu tenho que começar a praticar esse ensinamento no meu dia a dia e ver essas transformações. Então, eu sinto que tem um Luiz antes e um Luiz depois, porque essa mudança ocorreu quando eu comecei a absorver e compreender que, de fato, eu sou filho de Deus. E que as pessoas ao meu redor, os meus familiares, também são filhos de Deus, são essa vida de Deus. E quando a gente vive essa vida de Deus, é motivo de celebração. A gente agradecer a vida de Deus que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos antepassados e comemorar essas conquistas também que acontecem ao longo da nossa vida, da nossa jornada. Eu estava ouvindo você falar, vou tirar óculos aqui, que eu me emocionei pensando numa coisa. Que é assim... eu também estou na Seitoneia há bastante tempo, né? E aí, outro dia, na sede central da Seitoneia, o amigo, a gente está aqui em São Paulo, do ladinho do prédio da sede central, e um dia eu estava subindo as escadas para ir na sala da diretoria, sala 306. E, de repente, eu subi as escadas e falei, gente, que sensação estranha, porque eu subo essas escadas há muito tempo e estou indo para a sala 306 para uma reunião do meu departamento. E aí eu falei, mas nossa, eu já estava subindo essas escadas muito acostumada com... Estou subindo as escadas do meu trabalho, porque passou a ser, recentemente, há 5 anos, o meu ambiente de trabalho. Mas aqui é onde a gente trabalha para expandir o movimento, para levar felicidade para as pessoas, para fazer as pessoas terem essa sensação de... E aí eu comecei a me encantar com subir os degraus para o 3º andar do prédio da Seitoneia do Brasil e estar entrando naquela sala que eu já tinha entrado outras vezes e renovar, como naquele momento que você falou agora, sabe? Aquele primeiro momento e falar, nossa, que bênção, né? Obrigado por essa oportunidade. Quantas vezes, Milton, às vezes a gente faz coisas em casa, no dia a dia, que a gente está tão acostumado e às vezes a gente perde essa oportunidade realmente de agradecer, de louvar, de se encantar mesmo, né? É interessante porque quando nós estamos falando aqui de celebração, nos fez despertar na reunião de preparação que celebrar também é um processo de autoconhecimento, né? De nós nos conhecermos e ao nos conhecermos, nós verificarmos os nossos avanços, os nossos crescimentos. Mas não num ritmo desenfreado, somente em busca de um resultado pelo qual, mas as experiências que a gente adquire nesse processo de amadurecimento e processo de aprendizagem, né? E a gente celebra tudo. Sabe quando você prepara aquele prato de comida e aí você vai preparando, vai cozinhando, cozinha daqui, cozinha da colar, tal. Aí você vê o prato pronto, você dá uma beliscadinha antes de servir para ver se tá bom, né? Aí você coloca na boca e você fala, ficou delicioso, vou servir. Isso é uma celebração, né, Luizinho? Com certeza, e você me fez lembrar um fato curioso e assim, até bem interessante que aconteceu recentemente. Eu frequento, além de, obviamente, na casa da minha família e tudo, né, a casa do meu sogro e da minha sogra, e eu sou um degustador oficial. Todas as vezes que eles estão preparando algum prato, eu me ofereço, assim, obviamente. Você faz esse sacrifício, né? Eu faço esse sacrifício para poder degustar esse prato. E isso que você falou é tão legal, Miltinho, que quando a gente saboreia a comida, por exemplo, lá na minha casa a gente tem o hábito, eu, a minha esposa, a líder da alienação Lorena e a minha filha Ana Luísa, de fazermos a oração da refeição. E sempre, ela também assume a posição de oração, Ana Luísa, e sempre a gente faz essa oração, e lá no meu sogro também a gente faz, na casa da minha avó, da minha mãe a gente faz, porque aquele ato ali da gente se alimentar é um ato de celebrar também, de nós agradecermos aquela refeição que nós iremos saborear. E algo que eu tenho aprendido é até mastigar os alimentos com mais, digamos, tranquilidade, até para sentir o sabor daquela comida, daquela refeição, né? Então isso é muito importante. Às vezes a gente espera que grandes acontecimentos surjam em nossa vida para que nós possamos celebrar. Mas voltando e reforçando, esse simples ato de nos alimentarmos é também um motivo
muito importante, muito sério e relevante para nós agradecermos, reverenciarmos, louvarmos, que foi que a preletora Yara comentou agora há pouco, e celebrarmos aquela refeição, aquele momento em família, que isso é fundamental, viver esse momento. Momentos em família, Yara. Você até já puxou o livro. Eu puxei o livro do professor Mukai. Ele traz tantos exemplos, né, importantes a respeito desse assunto. É que a frase do texto de abertura, a vivência em nossa casa é o modelo da condição mental que levamos para a vida toda. Então, o amigo está acompanhando a gente, é bacana a gente parar para pensar o quanto é importante a gente ter esse espírito de gratidão, de reverência uns aos outros. Quando a gente fala, escreva para a gente, manda lá o seu e-mail, sncast@sni.org.br, conte como é que foi a sua prática, conte as suas conquistas. É porque a gente gosta de celebrar e se encantar, porque o ensinamento do Seichunoye, ele é infalível, colocou em prática, viveu, ele vai florescer na nossa vida. Tudo tem tempo, certo? Mas se a gente estiver nessa vibe, nem a demora a gente vai ficar chateado, né, Luiz? É verdade. Essa questão de esperar, tudo tem o tempo certo, nada acontece por acaso. Então, eu queria compartilhar uma vivência que me ocorreu, que lembrando da minha jornada dentro da Seichunoye, na época que eu nasci, o primeiro sintoma, olha só para vocês verem, o primeiro sintoma que a minha mãe sentiu que ela estava grávida foi na casa do meu sogro e da minha sogra. Olha só para vocês verem, ou seja, naquele momento a Lorena, ela já existia, ela já estava ali com quase 1 ano, então naquele momento ali, minha mãe sentiu ali um enjoo, né, e logo em seguida ela descobriu que estava grávida de mim, e nós seguimos um caminho aí dentro da Seichunoye, eu e a Lorena, até nos casarmos, né? Mas só que teve uma espera, porque eu tive uma tentativa, os amigos estão buscando aí metade da alma, a alma gêmea, eu tive ali um não. Ou seja, ela falou assim, não, nós somos muito amigos, então nesse momento não vai dar certo, a gente não vai namorar. Então eu tive que esperar. Eu tive que ter paciência, que é o que você falou agora, preletora Yara, a espera. E às vezes a gente pensa, poxa vida, por que eu tenho que esperar para determinada situação na minha vida? Porque não é o tempo certo. No tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai se manifestar e todas as situações favoráveis vão acontecer para que aquele desejo, aquele sonho, aquela meta se realize, se concretize. Então, depois de um tempo, eu persistente, tentei novamente e deu certo. Por quê? Porque era o momento ideal. E ali, naquele momento, a gente estava sintonizado e a gente percebeu que a nossa amizade ela era muito mais que uma amizade. Ela era um amor em que surgiu, né? E que hoje tem a Ana Luísa aí, né? Que é a nossa sucessora. Né? O amor. Celebra o amor, exatamente. Muito legal, né? E assim, eu fico pensando, Milton, que às vezes, nesse processo, essa espera, esse autoconhecimento que você mesmo falou, um olhar para si e falar, calma, mas por que, por exemplo, eu estou me deixando levar, ou estou sentindo essa tristeza, ou estou sentindo essa angústia diante desta situação? Por que isso impacta tanto, desse jeito, o meu coração? Esse exercício, essa prática que a gente faz, conversando com Deus, alinhando o pensamento, nossa, faz a gente crescer muito. E aí o que você trouxe, né, Luiz? A mente se expande, a gente vai se tornando um com o outro, um com o universo e tudo vai fluindo. É muito legal ler as pessoas que escrevem pra gente, trazendo as suas alegrias. É muito bom a gente perceber as nossas conquistas. Eu fico muito feliz. A gente fala bastante das 4 virtudes infinitas, né? Uma delas é júbilo. A gente parece que às vezes não fala muito do júbilo, do se alegrar com as conquistas, do se alegrar com todas as nossas afazeres, porque a gente fica às vezes afoito também de criar uma construção mental e também ficar apegado a essa construção mental. Trazer um exemplo. Final lá do ano passado, quando a gente faz as preparações das nossas celebrações, principalmente em família, cada membro da família vai ter uma opinião, alguma contribuição daquela celebração que a gente quer fazer no final do ano. E evidentemente que nessas celebrações, às vezes a gente fica tão apegado num formato que a gente quer chegar, que a gente deixa de curtir
o momento, né? Por que eu estou falando isso? Que eu quero trazer o gancho de como foi, já que ele trouxe aqui como ele começou o pedido de namoro para a Lorena, e depois disso eles tomaram uma grande decisão de celebrar o casamento deles, reunindo, enfim, ele vai contar aqui pra gente, mas foi um bom tempo de preparação. E era gostoso de ver. A gente trabalhou junto na Superintendência dos Jovens nessa época, né? E ele tinha um olhar, um encantamento, celebrava cada momento. Olha, consegui fechar tal coisa, consegui convidar tal coisa, vai dar certo isso. Quanto foi importante trazer essa comunhão de pessoas na celebração quando vocês decidiram para o casamento, Luizinho? Foi um momento inesquecível. Acho que assim, jamais eu vou esquecer desse momento, e a gente já vai completar 8 anos de casados e 10 anos juntos, né, somando aí o namoro, o noivado e tudo. E realmente foi uma preparação muito cuidadosa, assim, de cada momento. Então, a família também foi muito importante nesse período. Então, a gente reuniu as famílias, cada um, você falando aí do Natal, eu me lembrei, cada um contribuiu de alguma forma ali pro nosso casamento, para essa grande celebração. E foi um momento assim, muito especial, porque foi tudo preparado com bastante carinho, assim, cada detalhe, o local, os convidados, enfim, tudo foi pensado, assim, a gente foi cada mês decidindo uma coisa. Isso que eu acho que é importante na nossa vida também, que a Seitonoye nos ensina a vivificar o tempo. Então, e às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só. E quando você vai fazendo aos poucos e você faz um planejamento, no caso dessa celebração que foi o nosso casamento, tudo sai da maneira que você idealizou. Então, da maneira que você visualizou, escreveu no papel. Então, a gente tem por esse hábito de planejar. Então, foi muito bacana, assim, muito gostoso esse período assim, né, de preparação da festa e tudo mais. E é algo assim que foi muito marcante na nossa vida, porque foi exatamente do jeito que a gente sonhou, sabe? Foi até melhor, na verdade, né, do jeito que a gente sonhou. Então, por isso que é importante a gente idealizar esses sonhos, e mais do que idealizar é você viver, porque às vezes você planeja tanto e no dia ali, do momento, você não consegue viver aquele momento, porque você ficou tão preocupado. Então a gente conseguiu viver assim plenamente aquele dia, aquele momento, com os convidados, com os familiares. Alguns não estão mais com a gente aqui nesse plano, já partiram para o plano espiritual, e como isso é importante, saber que aquelas pessoas estavam lá com a gente nesse momento e vivendo aquele sonho junto com a gente. Celebrar em família é uma construção, né? E toda construção, ele falou tão bonito aqui, né? Mas eu lembro que deu bastante trabalho, dá trabalho, né? Mas a celebração que o casamento deles proporcionou foi essa abertura justamente das pessoas da família dele poderem contribuir com o casamento, né? Foi a congregação das famílias unidos aí no casal, né? E a gente pegou aqui um exemplo de casamento, mas no dia a dia, né? Eu trouxe já em podcasts passados aqui, que na época da pandemia, a gente não estava se cuidando em torno da família, e a gente começou a celebrar o fato de, durante a oportunidade que a pandemia nos deu, de reunirmos em família, principalmente na hora do almoço, na mesa de refeição, que era um momento que a gente não tinha. Hoje, por exemplo, 2023, 2 anos depois, as aulas voltaram. 3, amigo. 3 anos, 2020, 2021. 3 anos. Olha, até perdi as contas aqui, né? O almoço a gente não tem mais a reunião da família como a gente teve a oportunidade. E agora, claro, olhando e tendo essa percepção, a gente celebra os momentos em que a gente tem a oportunidade de jantarmos junto, de tomarmos café junto, ou seja, todos esses laços aí familiares durante as nossas refeições, para a gente é sagrado, né? Eu fico pensando também, aí o Luizinho pode contribuir com a gente, é que às vezes essa intimidade familiar, às vezes a intimidade profissional também, leva a gente a, num momento como esse, estamos aqui sentados à mesa e estamos conversando. As pessoas entenderem, por exemplo, que na sua casa você pode falar o que você quiser, porque é minha casa, aqui eu falo o que eu quiser. E aí eu não me importo, né? É minha casa. Mas tá dito ali, a gente lê o texto justamente para celebrar
o lugar onde a gente está, celebrar o nosso lar, celebrar o nosso ambiente de trabalho. É um lugar sagrado, é o nosso paraíso. Então, não é a mesa da refeição que a gente vai falar mal um do outro, não é no ambiente de trabalho que a gente vai falar mal ou reclamar ou se queixar com agressividade. Avaliar as coisas é uma perspectiva. No grupo do WhatsApp da família, Yara. Vixe, bom, aí Hashtag pronto, falei. E é interessante, né? Porque uma coisa é você tecer uma crítica e fazer uma avaliação sobre uma situação ou sobre algo que está acontecendo. Eu me lembro que uma vez minha filha do meio, a líder da iluminação, Aline, ela falou, nossa, nós estamos muito reclamonas aqui em casa. E aquilo chocou, e aí a gente decidiu fazer um caderno de elogios. Foi a ação que nós decidimos todas fazer, um para as outras e para si próprio também. Então, ela, em casa, usou esse espaço para fazer essa avaliação. Outra coisa é você ofender, é usar a palavra para realmente magoar o outro, seja no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, com os seus amigos, às vezes até no ambiente de confraternização. E já estamos aqui mesmo, não tem problema, ninguém está ouvindo, fulano não está aqui, mas é tudo vibração, né, Luiz? Sim, com certeza. E essas vibrações, quando são compartilhadas, até, olha que interessante, o Miltinho falou do grupo de família, e a gente tem alguns grupos de família, e a gente costuma compartilhar fotos de momentos alegres. Por exemplo, a gente estava de férias e a gente fez uma viagem e a família falou, cadê as fotos de vocês? Vocês não compartilharam as fotos. E aí a gente começou a compartilhar as fotos como se fosse ali um diário do relógio de sol, registrando as horas em que o sol brilha no grupo. Então, e fora desse ambiente virtual, fora do grupo, na nossa casa, a nossa casa é um templo sagrado. Então nós devemos, desde a hora que a gente acorda até a hora de recolher, viver esse templo sagrado. Por exemplo, com bom dia, quantas pessoas às vezes acordam, né, e não falam bom dia por seus familiares, e isso é muito importante, né, falar esse bom dia, falar para essa pessoa que vive com a gente ali, seja o cônjuge, o pai, a mãe, os filhos, que essas pessoas são importantes para nós, que essas pessoas são especiais para nós, e celebrar esses pequenos momentos. Eu me lembrei, você falando, quando a Ana Luísa começou a andar, ela estava engatinhando, estava ali, né, fazendo o seu processo de aprendizagem, e quando ela deu os primeiros passos, nossa, foi um motivo de muita emoção e de muita celebração, porque era a vitória ali, ela estava conseguindo dar os seus primeiros passos, e hoje ela, se você não segurar, ela anda e vai, e corre, né, e vai para todo lado. Já está comprando, né? Passagem e indo fazer viagens de férias, né? Então, assim, mas esse processo em si, familiar, essa vivência ali no dia a dia, às vezes você perceber que tem alguma coisa que precisa mudar, é importante. E é importante também a comunicação, nós nos comunicarmos com os nossos familiares, assim, de uma forma assertiva, né? Sermos sinceros, mas termos amor nas palavras, né? Coloque amor em suas palavras, né? Então isso assim, algo que é fundamental para o dia a dia, ali familiar, na sua casa, ou no trabalho mesmo, seja o ambiente que você estiver. Isso é algo que vai deixando a nossa jornada da vida uma jornada mais plena, uma jornada mais agradável de se viver. As conquistas, quando a gente pode perceber realmente a superação de situações, às vezes, que estavam oprimindo o coração de um familiar, de uma pessoa do nosso relacionamento, e você percebe que, puxa vida, aquilo que a gente conversou foi a diferença, realmente ela está praticando, ela está vivendo aquilo, deixa a gente muito contente. É por isso que isso que você falou é muito importante, né, Luiz? Se comunicar, acolher, ter empatia com as pessoas, porque elas vão realmente ouvir com a alma. Se a gente não ouvir, na verdade, o precioso ato de ouvir está em ter o amor. O amor nas palavras que você fala, o amor naquilo que você está ouvindo do próximo, porque às vezes ele só precisa disso. A pessoa da sua família, para ela poder dar esse salto e a gente celebrar a vida juntos, ela só precisava ser ouvida. Não é isso? Com certeza. E o amor, ele deve ser acompanhado da sabedoria
e também da alegria, que tem tudo a ver com celebração. Uma prática que a gente conhece na Seichonoye é o treino do riso. Inclusive, no seminário de preletores que a gente esteve juntos, Preletor Yara, 2022, a Ana Luísa aprendeu o treino do riso. E, às vezes, quando a gente está num momento assim, mais tenso ou preocupado, a gente faz o treino do riso. Porque é para exteriorizar essa alegria que vem junto com o amor. Exteriorizar essa alegria do Filho de Deus. E é uma prática que nós podemos fazer ali de frente ao espelho, dentro do carro. Às vezes a pessoa está ali no trânsito, parada, esperando e reclamando. Nossa, principalmente aqui em São Paulo, isso acontece em Uberlândia, não da mesma proporção, mas a cidade que eu moro, às vezes você está ali parado no semáforo, no sinal, é um motivo de você fazer um treino do riso também, para você exteriorizar essa alegria, tirar essa tensão ali daquele momento e manifestar essa alegria do Filho de Deus. Aproveitando que Luizinho falou em manifestar a alegria do Filho de Deus, em celebração, vamos compartilhar a alegria que a gente sente aí dos amigos que escreveram pra gente, Milton? Vamos sim. Neste programa de 2 anos do podcast Vivências, nós vamos agradecer principalmente o pessoal que, no 2º ano, né, desse podcast, entrou também no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. E lá, Yara, a gente tem recebido bastante comentários relacionados aos podcasts anteriores. Então, você que nos acompanha tem várias formas de se comunicar com a gente, celebrar a vida com as suas conquistas, e a gente fica feliz de saber. Para tal, você pode enviar e-mail contando as suas vivências para sncast@sni.org.br. sncast@sni.org.br, ou aqui quem está no YouTube, rolar para baixo, tem um campo comentários, ali você pode colocar as suas vivências, o que você tem celebrado na sua vida, compartilhe com a gente, Yara. É isso, e aí tem muitas pessoas que escrevem pra gente, a gente tem aqui alguns amigos que nos acompanham, que mandam feliz dia, mandam bênçãos para o dia. Acho tão bacana porque a pessoa está lá ouvindo a mensagem. Outro dia eu recebia, nem tá aqui na nossa lista, mas o líder da iluminação, Rodrigo Bacelar, lá de Brasília, escreveu e falou: nossa, adoro ouvir o Diálogos, lembro quando ele nasceu e como ele está aqui celebrando 2 anos. E aí a gente vê esse Deus abençoe a todos, da Wanda Cassino, a Sônia Regina, de São José do Rio Preto, da L de Jales, que diz que ama os conteúdos, né, que aprende um pouquinho mais a cada programa. Quem mais tem aqui, Milton? Tem a Rosana Aparecida, ela agradeceu pelo podcast sobre educação financeira com o preletor Mário Gabriel França Silva. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi o que ele escreveu aqui, né? Vários agradecimentos. Olha aqui a Ieda Paiva, 5585, que é o nickname dela aqui, não é o telefone dela não, tá? Fé é a certeza que Deus nunca falha. Que maravilha de ensinamento. Obrigada, preletores, por tanto amor. Foi através de um podcast de vocês que comecei a frequentar a associação local da minha cidade. Foi uma lição de casa passada para os ouvintes. Muito obrigada. Ieda Cristina Paiva Góes, hoje ela participa da associação local Vila Tupi, na Praia Grande, São Paulo. Yara, olha que gostoso. É muito legal, olha só essa mensagem do Edson Cunha, que agradece muito esse ensinamento que ajudou a curá-lo da depressão enquanto lia a Sutra Sagrada. É um ensinamento maravilhoso, de fato, e é preciso colocar em prática de verdade, né? A Érica Peixoto também, que menciona que é uma riqueza de diálogos. Então, deixe os seus comentários, envie o seu e-mail para a gente, porque a gente vai celebrar juntos aqui também as suas conquistas. Vai também poder redirecionar, se for o caso de uma orientação ou uma informação. A gente está sempre junto, certo, Milton? Com certeza, Yara. Então vamos passar aí para uma fase mais conclusiva desse nosso momento de conversa, de vivências e falar um pouquinho de autoconhecimento. O Luiz já trouxe como ele percebe o antes e o depois
Eu não sei, tem alguma vivência que você pode compartilhar com a gente, Luiz, dessa questão do autoconhecimento e que ajude, que enriqueça também os amigos que acompanham a gente a refletirem sobre isso e também poderem celebrar? Sim, eu estava fazendo uma retrospectiva, olha só, da minha vida. E na escolha da minha profissão, eu tive um momento assim, de dúvida muito grande. Eu não sabia o que eu iria escolher ali para a minha vida, para o meu futuro. E aí eu comecei a pensar, poxa vida, eu participo da Seitonoye, eu preciso praticar mais e receber a orientação de Deus para um caminho aí a ser seguido. E aí nessa escolha da profissão foi muito interessante essa questão do autoconhecimento, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha muitos medos, muitos complexos de inferioridade, e a partir do momento que eu comecei a praticar a meditação Shinsokan, comecei a praticar o diário de elogios, eu comecei a reconhecer características que eu não imaginava que eu tinha. E eu comecei a entender que eu precisava mapear ali o que eu gosto na escola. Eu gosto de português, eu gosto de redação, não gosto muito de matemática, então eu não gosto muito de química. Então eu comecei a mapear e a entender que eu precisava ir para a área de humanas, que é o que tinha a ver comigo. Só que eu queria fazer 3 cursos. Eu queria fazer letras, jornalismo e marketing. E aí eu falei, que são 3 cursos assim similares, mas eu falei assim, eu vou ter que escolher um, eu tenho que escolher um nesse momento. E aí foi muito bacana, porque nesse processo de autoconhecimento e de entender o que eu realmente queria para o meu futuro, eu passei pelos 3. Então eu concluí meu curso de letras, depois fiz um curso de marketing e hoje eu estou fazendo um curso de jornalismo. Por quê? Porque eram 3 coisas que eu queria muito, assim, e são 3 coisas similares, assim, que se complementaram. Então eu atuei um pouco na área da educação, como professor e tudo, mas hoje eu me reconheço na área de marketing, que é onde eu atuo. Então isso é muito importante. Às vezes você percorre por vários caminhos até chegar ao seu destino, até chegar ali aquilo que você almeja. E esse processo de autoconhecimento é tão importante porque às vezes nós não reconhecemos as características que nós temos, as qualidades que nós temos. E existe uma frase na Seitonoye que é muito bacana, que você às vezes não reconhece tantas qualidades que você tem, até você compreender que essas qualidades existem. Então isso o mestre Masaharu Taniguchi fala sobre nós reconhecermos as nossas próprias qualidades. Então esse processo de autoconhecimento eu passei assim por essa fase do medo, essa fase do complexo de inferioridade, de achar que eu não ia conseguir, de achar que eu não ia conseguir superar esses desafios, superar esses obstáculos, até eu acreditar, não, eu sou filho de Deus, eu consigo. Então você que está nos assistindo, você é filho de Deus. Você consegue realizar os seus objetivos, consegue realizar os seus sonhos. Então isso que é bacana, a gente acreditar, nós acreditarmos. Por mais que o Milton, o Pretoriário, acredite em mim, se eu não acreditar em mim, fica um pouco mais difícil. Então você precisa acreditar na sua capacidade, no seu talento, na sua conquista dos seus objetivos. Porque muitas pessoas às vezes querem alcançar um determinado objetivo, mas quando não acreditam em si mesmas, param no meio do caminho. Então esse autoconhecimento passa também por essa coragem, por essa superação desses desafios e por entender que você é capaz e você é merecedor de realizar aquilo que você almeja. Muito legal, e pensar que não tem tempo que impeça, eu tenho que fazer isso, agora tenho que fazer essa escolha. Ok, você teve que fazer uma escolha, você começou com letras, mas você percebeu ao longo da sua jornada que era possível que continuava sendo um sonho do seu coração, outra carreira. Você não falou, não, mas agora eu já tenho essa, não posso mais conhecer novos universos. Não, vou trazer isso aqui para a minha vida também. E agora trouxe outro e vai ampliando a sua forma de ver o mundo sem pressa. É como se as coisas fossem acabar amanhã, achando que você vai ficar... Tem pessoas que acham, né? Eu estou muito fora do mercado, estou mais velho, isso aqui é para os jovens. Não é isso, é o tempo realmente do seu coração, não é isso, Bill? Sim, com certeza. E essa questão do tempo é tão bacana que tem uma senhora, uma grande amiga minha, da Lorena, da família toda, da Seitonoye de Uberlândia, a Aurora Breves, que ela tem já 80 e poucos anos e ela concluiu agora há pouco um curso de filosofia.
Então ela entrou na faculdade pública já com 70 anos. Olha só que lição de vida e que persistência. E ela sempre falava, quando eu encontrava com ela, porque a gente foi colega ali por um tempo na universidade, ali de às vezes se encontrar, e na própria associação local, no Domingo da Aceitina, ela falou, Luizinho, não tem tempo, e eu estou tão feliz de fazer esse curso, mesmo com a minha idade, porque isso não me limita. Não limita o fato de eu ter essa idade. Eu quero fazer esse curso e eu vou fazer esse curso e eu vou concluir. Então, não existe tempo para você realizar o seu sonho. Basta você acreditar e querer que o universo, como você falou, Predator Yara, ele é amoroso e ele vai reconhecer esse seu pedido. E quando a gente trabalha ao nosso favor, a gente consegue chegar aos nossos objetivos, independente de qualquer fator e circunstância. Dá frio na barriga, certo, Milton? Dá um frio na barriga. O problema não é o frio na barriga, é como você vai se relacionar com esse frio na barriga. Se você vai deixá-lo dominar e vai ficar prostrado ali, não vai seguir adiante e vai achar que o lugar confortável é onde você tem que ficar, ou se você vai se sentir impelido a falar, calma aí, não, eu mereço, eu sou realmente filho de Deus, Deus está comigo, vou passo a passo inteiro em cada para chegar no meu objetivo. E aí a gente vai celebrando cada passo. Eu dei esse passinho, que bom, que alegria, cheguei aqui. Eu dei esse passinho. Tem gente que fala, meditação Shinsokan é difícil. A gente já falou disso aqui. Então, vamos lá. Hoje você conseguiu fazer 1 minutinho? Que bom, consegui fazer 1 minutinho. Consegui chegar nos 5 minutinhos? Que bom, 5 minutinhos. Não fiz no dia seguinte. O que você faz se você não fez? Tudo bem. Vamos para o outro dia, vamos fazer o seu minutinho, vamos celebrando as conquistas e fazendo esse exercício de se autoconhecer, certo? Certo. E agora, o que a gente faz? Festeja? Festeja, né? Celebra. E a gente celebra como nesse mês, Milton? A gente vai celebrar as nossas vivências, esses 2 anos de vivências, convidando todos os nossos amigos ali nas redes sociais. O Luizinho falou no grupo do WhatsApp, eles compartilham as fotos da família reunida, celebrando momentos. E nós vamos convidar os nossos amigos para fazer o mesmo nas redes sociais, mas marcando a nossa conta SN Brasil com a hashtag, não é Fica a Dica hoje, não? Hashtag Vivências. Então marque ali a sua foto celebrando em família, celebrando essa comunhão em família do nosso podcast Vivências. Uma lição de casa muito fácil esse mês aqui e dá pra gente ver que o pessoal tá fazendo ou não. Yara? Eu também acho bem bacana puxar um pouco do que o Luizinho trouxe pra gente no começo, e aí vamos acrescentar umas possibilidades, e se o Luizinho tiver uma ideia, também compartilha aqui. Celebrar a vida sabendo olhar com os olhos de Deus. Então, você viu uma flor bonita e você está vendo a vida de Deus e está celebrando a vida, vale também fazer o post lá marcando a gente no SN Brasil, hashtag Vivências. Você viu o seu filho jogar o futebol, a sua filha andar, marca, porque é uma forma de a gente multiplicar a alegria de viver, certo, Luizinho? Certo. E essa alegria de viver, ela é fundamental, principalmente no dia a dia. Você falou da natureza. Eu moro em um lugar, o nome chama Buritis, justamente porque Milton vai gostar. Tem muito verde lá na região onde eu moro. E é tão bacana porque quando eu paro para ver ali, já vai fazer 4 anos que eu moro nesse local, é tão interessante, tão bonito ali, o verde, a natureza, e às vezes eu ouço os pássaros ali, e quando a gente vive esses momentos assim, são motivos de celebração também. Lá próximo, sempre a Lorena leva a Ana Luísa para poder ir na pracinha, brincar e tudo, e ela adora esse momento, porque é um contato dela com a natureza, já desde pequena, ela tem, olha só, a mesma idade que o programa Vivências, há 2 anos. 2 anos. E essa proximidade da natureza, de ir ali, às vezes, na terra, na grama, é bacana, porque a criança já
consegue entender que a natureza e ela são um só. Ela vive, ela faz parte desse mundo, desse habitat. Ela é ali, assim como os animais também. Às vezes o passarinho, o cachorro, que é o uau-uau para ela, né? Ali, né? Os gatos, enfim. Todos aqueles animais ali, todas a natureza, o que compõe a natureza, as árvores, isso é bacana quando a gente consegue entender que nós somos um com a natureza e a gente consegue celebrar esses momentos, até mesmo de ouvir o canto de um pássaro, de ver aquele verde ali, as árvores, enfim. Isso é muito importante para a nossa vida, se tornar uma vida mais plena, uma vida que vale a pena ser vivida a cada momento. Você sabe que Luizinho falou uma coisa importante que eu não quero deixar passar, não quis interrompê-lo, mas ele falou um pouquinho de estou fazendo uma retrospectiva aqui nesse Vivências. E quando a gente está falando nessa lição de casa, que a gente possa fazer uma retrospectiva das coisas boas, principalmente nas nossas relações familiares. Eu trouxe brincando aqui de, às vezes, que a gente não tem um autocontrole, principalmente em grupos de WhatsApp da família. E às vezes ali a gente, por poucas coisas, por uma palavra mal colocada, ou por um sentimento mal colocado ali, e por a gente não estar constantemente em contato com os nossos familiares, a gente se perdeu, e se perdeu mais ainda no autocontrole, deu aquele afrouxamento do espírito de uma maneira plena, né? E a gente não pode saborear e celebrar mais em família. E quando a gente pode ter a oportunidade de relembrar o quanto nós somos fortes em família, relembrando as nossas vivências, relembrando o quanto de união nós pudemos ter, nós celebramos o nosso nascimento, nós celebramos de onde viemos, nós celebramos as nossas conquistas com as pessoas que a gente mais gosta, que são os nossos familiares. E isso tudo traz um reconhecimento não só daquilo que a gente faz aqui, aparece aqui, mas o reconhecimento também de por detrás desse podcast, nesses 2 anos, existe sim uma família que trabalha, que pensa, que dá todo o seu amor para que ele possa se realizar. E nós vamos celebrar então esse podcast convidando essa família que não aparece aqui conosco nesses 2 anos, mas eles apareceram ali no comemoração de 1 ano, mas eles vão retornar aqui conosco nesses 2 anos, Yara. Só que dessa vez em máscara, olha que legal. Verdade? Então bora chamar esse povo. Chega mais equipe do podcast, não só do Vivência, mas do podcast da Seitianoye do Brasil. Luizinho também faz parte, viu, gente? Por isso que ele está aqui conosco. E agora todo mundo na tela. Vamos conhecer então a equipe do podcast da Seitianoye, Milton? Olha a equipe dos bastidores, a Érica aqui, o Minoro, a Fernanda, o Luizinho, a Aline, o Álvaro e o Alexandre, Yara. Nossa, são 2 anos de trabalho juntos e é hora de celebrar. Vamos então cantar parabéns? 2 anos de programa? 2 anos de programa com bolo aqui. Vamos acender a velinha para cantar parabéns. E celebrarmos juntos a alegria do ensinamento da Seitianoye, das vivências. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro Vivências tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Aqui. Vivências, vivências. Aê! Muito obrigado, Miltinho, por 2 anos de vivências. Muito obrigado, Yara, por esses 2 anos maravilhosos. Muito obrigado, Luizinho. Eu agradeço também. Foi uma oportunidade fantástica hoje estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o podcast Vivências, celebração número 24. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai muito para seminários de academia, correto?
assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo onde eu cheguei na minha vida eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para transformação. Eu sempre, quando eu vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer sutra sagrada, todas as práticas da Seitinoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seitinoye, o espírito elevado, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seitinoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário. E voltou entusiasmado, veio 3 pessoas do Peru, esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp, olha, minha vida transformou, um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo, e aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação, e realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente todos os seus conceitos, são todos derrubados ali, sai renovado.